Por isso nós aqui estamos como filhos, te adorando. E como nós somos gratos, porque nesse domingo podemos ouvir a tua palavra, entender a tua direção e com clareza termos o teu Espírito que vai nos conduzir para andar em cima dessa palavra. Libera sobre esse lugar o fluxo do teu amor, da tua palavra, que cada um dos irmãos sejam alimentados, fortalecidos, curados pelo poder da tua palavra. Senhor, nós queremos dizer que a gente respeita muito tudo que está acontecendo, toda essa celebração litúrgica. Nós amamos a tua palavra, nós respeitamos muito a tua palavra. Por isso nós nos unimos ao Senhor agora, porque cremos que o Senhor falará e cuidará de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje eu queria falar um pouco sobre o que a Bíblia nos mostra de forma muito simples. A Bíblia fala sobre o ministério de Jesus, que reza, sobre Jesus, que chama os seus discípulos e mostra uma página muito difícil. Você precisa tomar a sua cruz e me seguir. E sobre uma outra página que diz: quem me conhece é porque tem fruto de oração e tem fruto das revelações de Deus. Amém, minha gente? Amém ou não? Essa semana eu atendi uns padres, sabe? E como eu faço atendimento às vezes padres de outros lugares, eu tenho que sempre colocar no meu celular o carregador. E eu distraído, atendi 1, 2, 3. Não me dei conta que eu tinha esquecido o carregador. E aí, logo depois do almoço, tive que sair para um compromisso. Vocês sabem, né? Padre Cláudio dirige bem demais, né? Sim ou não, minha gente? Claro, graças a Deus. Mas você sabe que o padre não lembra de absolutamente nada de caminho. São muitas ruas, né? Aqui no Rio de Janeiro, muita rua. Então eu sou dependente daquele aplicativo que mostra o caminho do carro, sabe, minha gente? Só que eu não tinha lembrado de levar também o carregador para colocar no carro. E eu precisava chegar num lugar. O fato é que lá no meio do caminho, o celular acionou aquele modo de economia de energia. Antigamente a gente apertava um botão, aí diminuía a visão da tela. Aqueles aplicativos que não estavam sendo usados, eles ficavam em segundo plano, porque todo o foco ali era preservar o celular para que ele durasse mais tempo, com foco naquilo que você estava usando. Só que entrou nesse modo e o padre não viu. E para piorar, quando eu estava no meio de várias encruzilhadas, o celular, pifou. Eu não sabia o que fazer. Mas aquilo ali foi importante para lembrar de que o celular, ele age dessa forma como uma forma de preservar e otimizar a vida dele. Só que na vida espiritual isso não funciona muito bem. Todo cristão que quer acionar o modo econômico de energia espiritual, ele tende a fazer algumas coisas. Primeiro, ele reza quando dá. Segundo, evita qualquer tipo de sacrifício. A vida comunitária não é lá grandes coisas. E isso, queridos irmãos e irmãs, não funciona, não dá certo. Enquanto o modo econômico de energia preserva o celular, quando o cristão quer acionar o modo econômico de energia espiritual, isso devasta com a alma dele. E aí, meus amados irmãos e irmãs, a gente tem que entender o que a liturgia quer ensinar para a gente. E o primeiro ensinamento que a liturgia quer dizer é: o verdadeiro discípulo não pode viver jamais, não vive nesse modo de economia de energia espiritual. Sabe por quê? Porque o que a Bíblia disse hoje para mim, para o senhor, para a senhora é: o meu discípulo, todos os dias, toma a sua cruz e me
ama Jesus e vive essa palavra, não pode viver: eu vou poupar essa energia aqui, eu vou entrar nesse modo de energia reduzida espiritual. Não cola e não funciona. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus quer questionar o nosso coração a tal ponto, para que a gente mesmo possa responder e dizer: quanto eu tenho vivido bem ou não a minha espiritualidade. Só que o fato é que a gente vai caminhando e Deus vai ensinando para a gente que quando a gente entra nesse modo de energia econômico, espiritualmente falando, a gente perde a força da graça, a gente esfria na fé e a gente enfraquece no amor. Só que Jesus quer que a gente amadureça. Então, no segundo momento, esse ensinamento é poderoso para nós. O segundo ensinamento é que a gente vai entendendo que o segmento de Jesus sempre vai ser um caminho de crescimento e de maturidade espiritual. A gente tem vários domingos falando sobre uma maturidade espiritual. No domingo de Pentecostes a gente falava que o Espírito Santo e Pentecostes não era sobre sentir, mas era aqueles que permaneciam e amadureciam. No domingo passado nós falávamos sobre os 3 movimentos da maturidade cristã. E agora a Bíblia está lembrando para a gente o quê? Que também a gente tem que pensar no segmento de Jesus como um processo de amadurecimento. Qual foi a pergunta que Jesus fez? Depois de rezar, ele disse: o que as pessoas estão dizendo de mim? E aí, queridos, olhe para o Padre. A gente viu uma fé muito infantil. Que fé é essa? Uma fé baseada nos boatos, baseada em entendimentos meio duvidosos. Essa fé tão frágil, nos fez entender algo que cada um de nós hoje também pode entender. Qual é o entendimento? O entendimento, queridos, de que quem amadurece na fé deixa de buscar Jesus para resolver apenas os problemas e olha Jesus como fonte de comunhão. Eu deixei uma frase aí para provocar a igreja. Eu disse assim: a fé madura busca, como antes eu botei, a fé imatura busca apenas milagres. Aí eu tirei o apenas para lembrar isso. Quando Jesus olha para aqueles discípulos e vê uma confusão, diz: o que as pessoas estão dizendo de mim? Tudo boato. Qual é o ponto central em tudo isso? Olhe para o Padre. Jesus estava lembrando que quando a gente conhece a Ele, a gente não precisa de respostas de outras pessoas, mas nós mesmos temos as respostas. Daí a gente vai entender então esse terceiro ponto, que é fruto da revelação de Deus. Ou seja, quando a gente entende a Deus, Ele se revela a cada um de nós. Entenda isso. O verdadeiro discípulo não vive das opiniões, mas vive da revelação. Sabe de uma coisa bonita? Jesus ficou feliz com Pedro, que respondeu de forma correta, mas a forma com a qual Pedro respondeu mostrou que ele tinha intimidade com Deus. E aí a gente precisa aprender a passar tempo com Deus. Eu digo isso e quero sempre repetir: quanto tempo você deve passar com Deus? Sabe quanto tempo? Tempo que for necessário para você se sentir satisfeito. Eu digo para quem está começando ou para quem está oscilando na vida de fé: não negocie o teu tempo com Deus. E digo mais: se você quer ter experiência com Deus e constância na vida de oração, faça essa ser a tua primeira experiência do dia. Olha, desculpa, você pode ter 5 filhos, você pode ter um trabalho que te acorde 4 da manhã, não importa. Se você acorda um pouquinho antes para cuidar de Deus e passar tempo com Ele, você vai ser de fato um discípulo que não vive das opiniões, mas da revelação de Deus. Posso falar uma coisa para a igreja? A gente entende que Deus age por aquele que prega aqui na frente. Deus age. Mas você já parou para pensar que Deus pode... Você pode sentar, se você... Coroinha, pode sentar aqui, pode sentar, depois você vai. Quando acabar, pode sentar. Você pode ter intimidade com Deus a tal ponto que Deus pode falar com você.
É muito frágil a fé que espera sempre que o outro traga a revelação de Deus. Sabe, meus amados, na Bíblia não está escrito qual é o caminho que a gente vai seguir o tempo inteiro, qual trabalho a gente deve buscar, qual faculdade a gente vai fazer. E isso quem dá é uma vida de intimidade com Deus. Pedro falou o que falou porque Deus tinha revelado para ele. E isso vai acontecer com você também na sua vida, porque a gente está cheio de tantas coisas. Olhe para o Padre. Quantas vezes a gente não tem resposta para dar? Quantas vezes acontece tanta coisa, que quase sufoca a gente nem sabe o que dizer. Sim ou não, minha gente? Quem pode responder nesse momento? Não é? Só um minutinho que eu vou ali perguntar nas redes sociais o que é que eles pensam sobre isso. Oi, peraí que eu vou ali perguntar para minha filha, para o meu filho o que é que ele acha. Você já parou para perguntar para Deus? Porque o nosso modo de pensar, de agir, não deve ser naquilo que as pessoas postam toda hora, sabe? Aos influenciadores, muitas vezes eles estão ganhando para ter certas posições, que muitas vezes não dizem respeito com aquilo que você crê, e você fica balançando a cabeça, e seguindo, sem parar nem mesmo para refletir. Antes de tudo isso, pergunte o que Deus acha, pergunte e peça que Ele possa te revelar. Guarde isso. O cristão que vive de opiniões, sempre vai se perder, e vai viver completamente sem saber o rumo. Mas o cristão que vive da revelação, da intimidade com Cristo, esse permanece firme. Eu quero terminar esse momento falando para vocês sobre algo importante. Você sabia que o momento em que a gente está cansado é um momento em que a gente se coloca mais disponível para o inimigo agir? Olhe para o Padre. Quando você está cansado, é o momento em que você está um momento mais de risco, porque o inimigo possa se apoderar de você. Quando você está cansado, você quer comer mais. Quando você está cansado, qualquer coisa te irrita e você quer falar mais. A gente precisa descansar em Deus, e a gente precisa aprender a descansar em Deus. Por que, Padre, que o Senhor está dizendo isso? Porque o quarto ensinamento, número 4, nos diz que a cruz revela quem ama de verdade. E aí, meus amados, existe um selo. Quer saber, quer de fato perceber se está de fato no caminho certo, se ama, é se ele está vivenciando a cruz. E a cruz é diferente daquilo que muita gente pensa. O que as pessoas pensam muitas vezes que seja a cruz? Quando passa por grandes problemas. Não. Eu vou chocar você e dizer para você que a cruz é quando você precisa ser honesto no dia a dia. Seja honesto no seu trabalho em pequenas coisas. Ali vai ser a sua cruz. Quando você precisa de fato silenciar mais do que falar. Porque o catecismo da igreja diz que a gente pode. Olha o que o catecismo da igreja diz: se você pode falar bem de alguém, fale. E se você não tiver nada para falar, se cale. Ou seja, isso é viver a cruz. É aceitar, minha gente. Olhe para o Padre, que talvez seja razoável que a oração não seja respondida por Deus. Senhor, eu peço tanto. Talvez a tua oração seja dizer: Pai, ensina-me. Se for da tua vontade, afasta esse cálice. Mas se não for da tua vontade, salva-me por meio dele. A cruz, muitas vezes, é o sinal que Deus quer salvar a gente. Em outras palavras, Deus pode salvar a gente por aquilo que a gente pede a Ele para nos livrar. A gente quer sempre uma vida mais fácil, mas hoje a cruz quer revelar a cada um de nós quem ama de verdade, quem ama o Senhor de verdade. E é por isso que Ele disse: tome a sua cruz e me siga. Eu termino dizendo isso para cada um dos irmãos: cuidado, porque se sua fé está nesse modo de economia, a sua missão já está offline há muito tempo. Se sua fé vive nesse modo de economia de energia espiritual, a sua missão está offline há muito tempo. Em outras palavras, se você sempre está, por causa do cansaço, ligando esse
Hoje não. Minha pastoral nem precisa hoje. Ah, meu ministério não vai nem sentir a minha falta. Olha, hoje eu posso ficar aqui, eu estou muito cansado. Se você ficar ligando esse modo econômico de viver espiritualmente, a tua vida espiritual já está offline faz tempo. Eu quero abençoar o seu coração e dizer: por que você veio nessa igreja? Para que você não faça aquilo que o padre deixou fazer. O padre esqueceu de carregar o celular. Gente, é tão maravilhoso quando a gente vem para a igreja e uma missa é capaz de recarregar a nossa energia espiritual, recarrega a nossa vida, recarrega tudo. Por quê? Porque Ele é Deus. Aqui a gente não está chamando para reflexão, para lembrar se a gente está ou não simplesmente usando o modo econômico de energia espiritual, mas para lembrar que o mais importante é: nunca fique sem a tua recarga espiritual, nunca fique sem receber Jesus, nunca fique sem ouvir a palavra dele, nunca se desconecte de Deus. Aquele cabinho que eu esqueci de levar para o carro, danado aquele cabinho, me fez eu ficar perdido. Todas as vezes que a gente não se recarrega espiritualmente, a gente se perde no caminho. Por isso eu quero abençoar o seu coração e dizer: Deus é o que você precisa. Deus é o nosso amigo, Deus é o nosso cuidador, Ele é o nosso refúgio. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos por um instante, para abençoar a cada um dos irmãos. Pai, nessa manhã eu oro sobre cada um dos irmãos. Talvez aqueles que tenham chegado, sabe Deus, lá na reserva espiritual. Nós pedimos que Teu Espírito Santo possa encher, recarregar a sua fé. Nós oramos e abençoamos, Pai, aqueles que há muito tempo já estavam vivendo nesse modo, de dar só o que dá de vez em quando, de ficar sempre economizando na vida espiritual. Nós abençoamos dando constância. Pedimos que, assim como Pedro, que teve a revelação do céu, nunca nos falte, Deus, a Tua direção. Nós abençoamos aqueles irmãos que estão aqui pela primeira vez, para que sejam cheios do Teu amor, que sintam no coração o desejo de amar ainda mais o Senhor. Recarrega a nossa fé, Jesus, que nunca nos afastemos dessa fonte que é o Senhor. Abençoa-nos e guarda-nos, e dai-nos amar a cruz de cada dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,